Pronto, então, iniciada a gravação. Vamos lá, peguem os roteirinhos aí, mandei no Class. Então, hoje a gente começando aí matéria de P2, a gente vai começar a falar sobre os pagamentos, como que funciona o pagamento, o que é o pagamento para o direito, tá? Então, o título aí da nossa aula é a teoria do pagamento, teoria do pagamento. Como que funciona, então, a questão do pagamento? Primeiro ponto para a gente ver, conceito, o que seria pagamento? O que seria o pagamento? Para o direito, gente, ele tem uma acepção mais ampla, tá? Então, o pagamento de forma usual, a gente sabe que seria aquela no sentido de entregar, né? De dar um dinheiro, de dar um valor em dinheiro, né? Então, seria essa, assim, de forma mais específica. Mas para o direito, o pagamento, ele acaba sendo mais amplo. Ele, na verdade, significa o cumprimento de qualquer espécie de obrigação, tá bom? Então, esse cumprimento voluntário aí de qualquer espécie de obrigação seria o pagamento para o direito, tá joia? Entenderam? Então, coloquei ali expressões para vocês. Outras expressões também que seriam sinônimas de pagamento, ou do cumprimento da obrigação, né? Seria o próprio cumprimento, execução, adimplemento, solução, tá? Então, todas essas expressões aí também querem dizer pagamento. A expressão mais difundida, o termo mais utilizado é o pagamento. Então, quando a gente falar em pagamento no direito, a partir de agora a gente vai estudar várias formas de pagamento, tá? Não quer dizer só, então, a entrega do dinheiro, tá? Essa obrigação de dar, que a gente já estudou, que é a entrega da quantia. A gente fala de modo mais amplo, que seria o cumprimento mesmo de qualquer obrigação, de qualquer espécie de obrigação, tá? Pode ser uma prestação de serviço, que a gente sabe que constitui uma obrigação de fazer. Ainda assim, posso falar em pagamento. Se a pessoa cumpre essa prestação de serviço, pode falar que ela está pagando, tá, o cumprimento, então está pagando por aquela obrigação. Tá bom? Então, quando a gente fala em pagamento para o direito, pode ser obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Então, é nesse sentido mais amplo mesmo, de cumprimento mesmo de obrigação. Tá bom? Então, o devedor está se tornando adimplente com a obrigação. Isso significa que ele está pagando, que ele está efetuando o pagamento. Entenderam? Elementos fundamentais aí para se ter um pagamento, para se considerar feito um pagamento. São 3 elementos, coloquei para vocês no roteiro. Então, os elementos fundamentais para que se tenha um pagamento é o vínculo obrigacional, o sujeito ativo e o sujeito passivo do pagamento. Primeiro, que é o vínculo obrigacional. Tem que ter um liame, gente, uma causa, um fundamento para que você tenha que fazer algum pagamento, ou que você possa exigir algum tipo de pagamento, tá? Então, esse vínculo obrigacional, isso, é um contrato, tá? Mas uma causa, um fundamento para que você tenha, para que você se sinta obrigado a isso, tá bom? Pode ser um contrato, mas aí contratos mais específicos, assim, né? Que aí depende de cada caso concreto, tá? Então tem que ter um vínculo para que você se sinta obrigado a algo, né? A fazer um pagamento ou a exigir um pagamento, tem que ter um vínculo obrigacional, um vínculo que é o que liga. Por que você se sente credor de alguma obrigação? Tá? Porque existe um vínculo obrigacional. Alguma coisa entre você e o devedor existe de obrigação para que você se sinta compelido, obrigado a isso, tá? Ou a exigir isso, tá? Então, isso que seria o vínculo obrigacional, a causa ou o fundamento do pagamento, tá? Então, vínculo obrigacional é a causa ou o fundamento para se ter um pagamento, fundamento da obrigação, a causa da obrigação, tá? Agora, sujeito, vamos para o sujeito, que são os próximos elementos. Esses aqui, gente, cuidado. A gente estudou em obrigação sujeito ativo e passivo, tá? Quem que é mesmo o sujeito ativo de uma obrigação? Coloquem aí para mim no chat. Sujeito ativo de uma obrigação. Quem que é? Alguém? Não? Sujeito ativo de uma obrigação. Devedor, 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 quem realiza obrigação, devedor, credor, credor. Ah, começou uma resposta, começaram a mudar a resposta, né? E aí?
Quem que ganhou? Vamos lá, gente. Sujeito ativo de uma obrigação é o credor, é aquele que pode exigir, é o credor, tá bom? Perguntei isso para vocês, justamente para vocês não confundirem, porque aqui, quando a gente analisa o pagamento, é justamente o inverso. Olha aí no roteirinho de vocês, cuidado para não confundirem isso. Coloquei lá, ó, sujeito ativo do pagamento. O sujeito ativo do pagamento é o devedor. É o devedor, tá? Então, aqui é o inverso, tá? O sujeito ativo do pagamento é justamente aquele que vai fazer o pagamento, é o pagador, tá? E se é o pagador, quem que paga? É o devedor. Quem paga é o devedor, tá? Então, o sujeito ativo do pagamento é quem faz o pagamento. E quem faz o pagamento é quem deve, é quem cumpre a obrigação. Então, é o devedor, tá? Cuidado aqui, que aqui é justamente o inverso. Então, o sujeito ativo da obrigação é o credor, tá? Agora, o sujeito ativo do pagamento é o devedor, é o devedor. E o outro, também o outro se inverte, sujeito passivo do pagamento. Sujeito passivo da obrigação era o devedor, era o devedor. E aqui o sujeito passivo do pagamento é o credor, tá? Porque é justamente o credor que recebe, é o que recebe. Então, na lógica da teoria do pagamento, é invertida essa lógica. Entenderam isso, gente? Então, sempre se atentem a isso para não confundir, tá? Uma coisa é sujeito ativo da obrigação, outra coisa é o sujeito ativo do pagamento, Entenderam? Então, o sujeito ativo do pagamento é quem paga é o devedor, tá? E se fosse da obrigação, o sujeito ativo da obrigação é aquele que pode exigir. Então, aí sim seria o credor, tá bom? Então, cuidado aí para não confundir com isso daí, que é justamente o inverso. Então, a lógica da teoria do pagamento é daquele de quem faz. Sujeito ativo do pagamento é aquele que faz o pagamento, tá bom? É aquele que pratica o ato, por isso que é ativo, né? Ele pratica o ato do pagamento. É o devedor, é o devedor. Pegaram esses três elementos? Então, três elementos fundamentais a gente já sabe. Então, que tem que ter um sujeito ativo do pagamento, que é o devedor, tem que ter um sujeito passivo do pagamento, que é o credor, e o vínculo obrigacional. E o vínculo obrigacional, que é a causa dessa obrigação. Bom, natureza jurídica. Então, o que a gente entende por natureza jurídica do pagamento? Todos os institutos que vocês vão estudando de direito têm que ter uma natureza jurídica, né? E a natureza jurídica, então, do pagamento, o que seria isso? Primeiro, vocês estudaram o que é um fato jurídico, tá? Então, primeiro de tudo, primeira natureza jurídica que o direito teria é de que é considerado um fato jurídico. Ele é considerado um fato jurídico porque nós sabemos que fatos jurídicos são aqueles fatos que têm relevância para o direito, que têm uma relevância jurídica, que têm consequências jurídicas, tá? Uma vez realizado. Então, a gente sabe que, primeiro de tudo, ele é um fato jurídico. Só que fato jurídico é muito amplo. Vocês viram que dentro do fato jurídico há várias subclassificações, né? Nós temos ato jurídico, lícito, nós temos ato ilícito, temos negócios jurídicos, extraordinários, ordinários. Então, nós temos várias classificações, tá? Aqui, para alguns doutrinadores, ele entraria em ato jurídico em sentido estrito. Bom, ato jurídico em sentido estrito, que são aqueles, lembrando, vocês já estudaram isso no semestre passado, a gente só está refrescando aqui a memória de vocês. Então, ato jurídico em sentido estrito seriam aqueles em que, uma vez praticado, as consequências desse ato estariam já previstas na própria norma, tá bom? A própria norma fala o que acontece quando aquele ato acontece, tá? Quais são as consequências quando aquele ato é feito, tá? Então, para alguns doutrinadores, o pagamento seria um ato jurídico em sentido estrito, tá bom? Para outros doutrinadores, para a maioria dos doutrinadores, entende-se que o pagamento é um negócio jurídico, porque seria um acordo liberatório entre as partes. E para se ter um acordo, né, precisaria aí dessa manifestação de vontade das partes, tá? Então, entende que seria um negócio jurídico para a maioria da doutrina, principalmente aí os que a gente estuda, que é Carlos Roberto Gonçalves e Pablo Stolze, entendem que o pagamento
é um negócio jurídico. Essa seria a natureza jurídica do pagamento, tá bom? E aí entra outra discussão. Sendo um negócio jurídico, se ele é unilateral ou se ele é bilateral. Bilateral, também nós temos essa discussão doutrinária. Se ele se classifica, então se a natureza jurídica dele seria unilateral ou bilateral, tá bom? Há essa divergência. Para sanar, então, a mais adequada teoria que a gente tem até então da natureza jurídica é que o pagamento é um negócio jurídico que pode ser unilateral ou bilateral, dependendo das circunstâncias, dependendo da natureza da prestação, tá? Então, dependendo, a gente vai estudar as formas de pagamento e vocês vão ver que em determinadas ocasiões não precisa da vontade do credor para se fazer o pagamento. Você pode fazer o pagamento mesmo contra a vontade do devedor, tá? Do credor, perdão, do credor, tá? Então, seria, nesse caso, unilateral, porque basta a vontade do devedor para fazer o pagamento. Basta a vontade de um, tá? E bilateral dependeria aí da vontade de ambas as partes, tá bom? Dependeria da vontade do credor. Então, em algumas circunstâncias, a gente também vai ver que precisa da vontade de ambos, tanto do credor quanto do devedor, tá bom? Então, natureza jurídica do pagamento, repetindo, natureza jurídica do pagamento é um negócio jurídico que pode ser unilateral ou bilateral, dependendo da natureza da prestação. Pegaram? Entenderam? Então tá bom. Entenderam? Todo mundo entendeu? Presumo que sim, né? Todo mundo vivo? Sim, né? Todo mundo vivo. Graças a Deus aí, ó. Todo mundo vivinho da Silva. Beleza. Tá? Então, continuando. Agora vamos falar aí sobre as condições subjetivas do pagamento. Então, condições subjetivas do pagamento são relacionadas ao sujeito. Lembram quando a gente estudou lá em classificação também? Classificações quanto ao elemento objetivo e subjetivo? Então, toda vez que a gente estiver mencionando aí que é no aspecto subjetivo, é relacionado aos sujeitos. Tá joia? Então, primeira situação aí que a gente vai estudar sobre as condições subjetivas do pagamento, tá? Hoje a gente vai estudar só uma, que é de quem deve pagar, de quem deve pagar. Depois a gente vai estudar a quem se deve pagar, tá? Que também seria uma condição subjetiva, porque é relacionado aos sujeitos da relação aí obrigacional, tá? Então, primeiro que a gente vai estudar sobre as condições subjetivas do pagamento é a quem deve pagar. De quem deve pagar, tá bom? Então, quem que deve pagar? Quem que deve efetuar o pagamento? A princípio, quem que é que tem que fazer o pagamento? A gente já falou. Credor ou devedor? Quem que tem que fazer o pagamento? Quem é o sujeito ativo do pagamento? Devedor, isso, agora todo mundo já sabe, né? Devedor, gente, não confundam mais isso, tá? Então, a princípio, quem tem que fazer o pagamento é o sujeito ativo do pagamento. E o sujeito ativo do pagamento é o devedor, tá? É o devedor, que é o pagador, tá bom? Então, a princípio, quem tem que fazer é o devedor. Ah, mas, professor, então, sempre é o devedor que pode fazer o pagamento? Não, terceiros também podem fazer o pagamento, tá? Então, a gente vai analisar, principalmente aqui, o devedor é a forma normal, né, gente? O que a gente espera mesmo de um contrato é que o próprio devedor da obrigação cumpra com a sua obrigação, né, com a sua prestação, tá? Mas nem sempre isso acontece. Então, o terceiro também pode cumprir a obrigação, tá? Então, a gente vai analisar aí a partir do 304. Vamos para o código agora? Isso, também. Vários exemplos aí que vocês já estão dando. Exato, tá? Isso mesmo. Fiador, pai que paga a conta do filho, isso mesmo, tá? Vocês estão vendo aí que está surgindo a figura, então, de uma outra pessoa que não é o devedor, né? Então, aí o filho, se o pai está pagando uma conta do filho, então, na verdade, a conta quem deveria pagar era o filho, ele era o devedor,
só que o pai está pagando, o pai é terceiro, né? Jonathan também colocou aí fiador, mesma coisa, tá? Se ele está sendo fiador, então ele é garantidor, ele não era o devedor principal, né? Então tinha um outro sujeito aí que era o devedor, e ele, como fiador, está tendo que cumprir também uma obrigação, tá joia? Então ele é o terceiro na relação. Então vamos falar aí quem são os terceiros que podem fazer o pagamento, tá? Vamos para o 304? 304, então lá. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor, tá bom? Então, primeiro aí, ó, a gente já viu qualquer interessado, então a gente já sabe que pode haver um terceiro interessado. Então, a primeira classificação que a gente colocou aí no roteirinho, terceiro interessado, tá? O próprio artigo aqui fala, então, no caput, que pode haver pessoas interessadas. A gente vai ver aí quem são realmente essas pessoas interessadas. Não é só interessada em cumprir a obrigação em si, tá? Tem uma classificação, um conceito para o terceiro interessado, e a gente já vai falar aí quem são os terceiros interessados, tá? Agora, vamos para o caput, só para vocês verem que há uma outra classificação também. Olha lá. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste, tá? Então, já viram, pela leitura tanto do caput quanto do parágrafo único, nós já vimos que há, então, duas figurinhas novas aí, que o terceiro pode ser interessado ou não interessado. Interessado ou não interessado, tá? E aí, para o direito, o que é, então? Né? Não é uma pessoa que, eu não quero cumprir, mas sem querer eu cumprir. Não, não é isso, né? Então, vamos lá. Terceiro interessado. Terceiro interessado no pagamento da obrigação é aquele que tem um vínculo com essa relação jurídica, tá? Então, ele tem um vínculo. O Jonathan citou como exemplo o fiador. O fiador tem um interesse, tá? Por isso que ele é chamado de interessado. Ele tem um interesse ligado nessa relação jurídica, tá? Por quê? Porque ele também está envolvido nessa relação, ele também está envolvido. Então, se o devedor principal, por exemplo, não pagar, supondo aqui que é uma locação, um contrato de locação, se o locatário não paga, vai para o fiador. Então, ele também tem um interesse, porque senão, se aquele devedor principal não pagar, vai respingar nele, ele também vai sofrer as consequências disso, tá? Como, por exemplo, decorrentes da mora. A dívida pode aumentar, pode vir multa, então ele também vai ser prejudicado com esse inadimplemento do devedor principal, tá? Então tem um interesse, tem um vínculo jurídico que relaciona ele também, tem um vínculo obrigacional com ele também. Então, de alguma forma, ele pode ser afetado pelo inadimplemento, pelo descumprimento daquele devedor principal, daquele locatário que deixou de pagar. Entenderam? Então, o terceiro interessado é aquele que também vai ser prejudicado se não fizer o pagamento, tá? Se não fizer o pagamento. Entenderam? Então, ele tem um interesse jurídico nessa situação. Pegaram, né? Então, tá. Teve um caso meu também, esses tempos atrás, em que, só para utilizar outros exemplos, né, até mais da prática mesmo, da lida diária, que a pessoa comprou um carro, e aí ele comprou um carro, não fez a transferência, porque primeiro demandaria todo o pagamento, né, a quitação, para depois fazer a transferência. E ele foi surpreendido, porque aquele carro foi penhorado dentro de uma dívida, um processo trabalhista, tá? Dentro de um processo trabalhista. Então, como estava ainda no nome do antigo proprietário, né, acabou penhorando esse veículo que ele já tinha comprado, tá? Então, se esse veículo fosse levado a leilão, ele não poderia ser prejudicado por conta dessa dívida, tá? Seria. Então, isso ia refletir nele também, tá? Então, por isso, ele, nesse caso, ele fez o pagamento, né, dessa dívida trabalhista,
justamente para que ele também não fosse prejudicado. Então, ele é o terceiro interessado na relação, tá bom? Justamente para ele também não ser prejudicado na situação dele, como, por exemplo, a perda do veículo, tá bom? Então, ele é o terceiro interessado. Que aí, para ele, caberia aí o 304. O caput, olha lá, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, pode, por exemplo, utilizar a consignação em pagamento. A gente ainda vai falar da consignação em pagamento, pode ser que alguns já saibam o que significa, tá? Não tem como aprofundar, porque a gente ainda vai falar disso, tá? Mas é, por exemplo, o credor não está querendo receber, o credor não quer receber, falar, não, eu só recebo se for X, né? Do Y eu não recebo. Você, no caso, é o Y, você quer pagar porque você não quer perder o veículo, tá? Ou porque você é o fiador, você quer pagar, a pessoa fala, não recebo, né? Só recebo do X. O que você pode fazer? Uma das formas é a consignação em pagamento, que a gente ainda vai ver o que significa, tá? Que é o depósito que você pode fazer desse valor aí, tanto judicial quanto o bancário também, que é o administrativo, tá? Que você pode fazer esse pagamento. Tá? Por isso que, independentemente do credor exigir esse pagamento ou não, gente, independentemente, a partir do momento que você faz uma obrigação e que você tem essa obrigação de pagar, não interessa, você tem que pagar, tá? Então, tem muita gente que não sabe disso, acha que, não, mas a pessoa não me cobrou, e acha que porque a pessoa não cobrou, significa que você não tem mais obrigação de pagar, tá? Então, cuidado com isso. Se você deixa de pagar, gente, você entra em mora. Inclusive, se o credor se recusar a receber. Tá? Inclusive, se ele se recusar, ele vai falar, não, eu não concordo de receber de você, tem que receber de outra pessoa, tá? Inclusive, se ele se recusar, ou não quiser receber de você mesmo, ou você não encontra ele, né? Então, tem várias situações que a gente vai estudar aí dentro de consignação em pagamento. Você tem que fazer o depósito de qualquer forma. Se você não faz esse depósito, você incorre em mora. Então, pode ter atualização do valor, pode ter juros, pode ter multa, pode ter várias coisas aí depois que vão implicar e que vão aumentar a sua dívida se você não fizer o pagamento. Então, se uma pessoa está obrigada a pagar, tem que pagar, tá? Mesmo que a pessoa, o credor faleceu, por causa disso você deixa de pagar? Não, você tem que pagar. Tá bom? Então, sempre, aí por isso que surgem essas figurinhas aí dos terceiros interessados. Se eles puderem ser prejudicados de alguma forma, significa que eles têm interesse jurídico nesse pagamento. E isso é que seria, então, o terceiro interessado, tá bom? Porque senão vai respingar, vai refletir nele esse inadimplemento e pode prejudicar ele também, tá? Terceiro não interessado. Então, em oposição ao terceiro interessado, o terceiro não interessado é aquele que não tem nenhum vínculo jurídico, que ele não vai, então, sofrer nenhuma consequência jurídica disso, tá? Seria mais mesmo uma obrigação moral. A própria pessoa, a consciência da pessoa, tá? Diz que ela tem que pagar. Ela se sente nessa obrigação moral de efetuar um pagamento. Alguns entendem, até doutrinadores entendem que seria mais um pagamento solidário, tá? Você sabe que o seu vizinho está passando necessidade, não está conseguindo pagar o aluguel. Você, se você quiser fazer esse pagamento, você pode fazer, tá? Mas não necessariamente que você vai ter um vínculo jurídico com isso, ou que você vai sofrer alguma consequência jurídica por isso. Você simplesmente quer pagar, tá? Quer pagar para que a pessoa não tenha mais, então, essa obrigação, para que o devedor seja liberado dessa obrigação. O exemplo também, alguém tinha dado esse exemplo, quem que foi aqui? Deixa eu ver, o André. O André deu aí um exemplo de terceiro não interessado, que é o pai pagando a conta do filho. Se não tinha nenhum vínculo jurídico aí que fosse refletir no pai, tá? Ele não é garantidor, não é fiador, não é nada, né? Não é nada. Só que, ao mesmo tempo, ele não quer que suje o nome do filho, que sejam mal vistos, né? No comércio, achando que o filho dele é mal pagador e tudo mais, e quer fazer, né? Aí viu que o filho está se complicando, que o filho está passando por necessidade, né? Ou que reduziu a renda, ou que está desempregado, enfim, se sente aí compelido, tá? Por uma obrigação moral, por uma solidariedade em pagar essa conta do filho, tá? Agora, se, mesmo sendo a relação pai e filho, mas ele for o fiador, aí ele se enquadra como terceiro interessado,
porque se ele não pagar, ele também sofreria as consequências desse inadimplemento. Tá? Então, tem que analisar se tem um interesse jurídico nisso ou se não tem. Se tem um interesse jurídico, ele é um terceiro interessado. Se não tem um interesse jurídico, é mais mesmo por solidariedade, por uma consciência da pessoa que ela quer ajudar de alguma forma, ela quer desobrigar aquele devedor, aí seria o terceiro não interessado, porque mesmo que a pessoa não pagasse, não sofreria nenhuma consequência jurídica desse não pagamento. Pegaram? Entenderam? Entenderam? A gente vai ver as consequências agora do pagamento feito pelo terceiro não interessado. Mas primeiro quero saber se vocês entenderam. Pegaram a diferença dos dois, quando é terceiro interessado e não interessado? Sim, né? Pegaram. Beleza. Então, vamos lá. Agora, sabendo aí quais são as consequências. O terceiro não interessado, então, vai fazer o pagamento. Vai fazer o pagamento. E agora, esse terceiro interessado vai ter direito de ser reembolsado ou não? O que vocês acham? O pai pagou a conta do filho. E agora, esse pai pode cobrar do filho? Tá? Você pagou lá o aluguel do seu vizinho. Ele pode? Tá? Sim, não? Professora, o pai, em hipótese alguma, pode entender-se como interessado, né? Mesmo sendo parente. Em hipótese alguma, não. Não, não. O pai, em hipótese alguma, pode entender-se como interessado. Pode, pode, se ele tiver interesse jurídico na causa, sim. Entendeu? A gente falou aí da relação pai e filho, tá? Vou repetir, às vezes você não pegou aí. Às vezes você não pegou, tá? Depende se esse terceiro aí, ele tem interesse jurídico ou não, tá bom? Então, se, por exemplo, o pai é fiador do filho, ele é um terceiro interessado. Ele é um terceiro interessado. Entendeu? Então, não é a relação em si que você olha, não é a relação em si. No caso, ele não sendo fiador. Então, depende se vai repercutir nele ou não, tá bom? Depende se vai ter alguma repercussão jurídica para ele. Se não tiver nenhuma repercussão jurídica, isso, a obrigação que você analisa. Se ele não reflete em nada, ele não é o fiador, ele não é a pessoa que comprou o carro, vai depender se ele pode ser prejudicado com esse inadimplemento ou não. Tá? Pode ser que ele não seja fiador, mas no exemplo que eu dei do carro, pode ser que o próprio pai tenha comprado o carro do filho, tá? E aí, se o filho deixou, sei lá, várias contas abertas, deixou imposto, né? Deixou IPVA, ou foi penhorado esse veículo em algum processo de alguma dívida do filho, mesmo que ele não era garantidor na obrigação, tá? Se ele está com esse veículo, por exemplo, a gente falou que o filho vendeu o carro para o pai, tá? Se ele pode ser prejudicado de alguma forma por esse inadimplemento do filho, significa que ele é um terceiro interessado, tá? Se ele não pagar, ele pode perder esse veículo aí que ele comprou. Ele não pode ser responsabilizado apenas por ser parente? Aí já entraria em responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil, que aí seriam dos menores. Se for dos menores, ou se for algum caso de curatela, tá? Mesmo que é maior, só se for algum caso de curatela, só que aí não entra aqui para essa questão obrigacional. São outros tipos de situação. Que aí pode sim. Se o pai for o curador do filho, por exemplo, alguém que não tenha discernimento, tá? Não tem discernimento, e por conta disso foi nomeado um curador para ele, aí sim, o curador é o responsável. Mas independentemente se é pai ou não, se for também um menor que fez alguma coisa, o pai é responsável também pelas atitudes do menor, tá bom? Então depende de cada situação. Aqui a gente está olhando só a perspectiva das obrigações. Se for só na perspectiva das obrigações, não. Ele não ficaria responsabilizado. Aí depende mesmo da circunstância de cada obrigação. Tem que saber se isso vai refletir nele ou não. Entendeu? Como fiador ou por algum bem que ele possa perder, alguma coisa nesse sentido. Tá? Você está falando já no sentido de responsabilidade, já é outra coisa. O terceiro, na verdade, ele não é responsável, tá? Ele pode sofrer as consequências do inadimplemento.
mas ele não tem uma responsabilidade civil, tá? Depois que a gente vai estudar a responsabilidade civil. Só cuidado para não misturar. Para não misturar. Aqui, por hora, é só no âmbito obrigacional mesmo, que é o de negócio jurídico, que é de contratos, tá bom? Então, aqui não teria, em regra, não se tem nenhum tipo de responsabilidade nesse sentido, tá? Exceto outras circunstâncias que a gente vai ver depois. Que aí, questão de minoridade, questão de curatela, que a gente vai ver depois, lá em direito de família e em responsabilidade civil. Tá bom? Entendeu? Mas a princípio aqui não. A princípio você olha só a obrigação. Só se poderia cobrar se tem obrigação jurídica, isso. Caso de terceiro sem envolvimento, ele não poderia pedir o ressarcimento. Seria por aí? Vamos ver isso agora, tá, Jonathan? Já vamos ver. Já vamos ver. Depende. Vi que vocês responderam, a maioria aqui respondeu sim, né? Sim, que poderia, então, cobrar o ressarcimento. Exceto o Jonathan, que colocou que não, né? Que se não tivesse o envolvimento, não poderia pedir o ressarcimento. Seria por aí? Não, depende, tá? Vamos falar já aqui desse depende. Então, na sequência, vamos lá. Opa, cadê? Deixa eu abrir. Fechei, gente. Espera aí que eu fechei meu... Ah, consegui achar de novo. Minha janelinha aqui. Tá, então, olha lá. Na perspectiva, então, do terceiro não interessado. No terceiro não interessado, depende. Depende se... Coloquei lá, ó, B1 e B2. B1 e B2, né? Bananinhas de pijama aí. Quem é dessa época vai entender. B1 e B2, então, tá lá. B1 paga dívida em nome e a conta do devedor. Ou paga a dívida em seu próprio nome. Então, depende dessa circunstância. Peraí. Depende dessa circunstância aí, tá? Somos do grupo de risco. Não, André, nem tanto, não exagera. Vamos lá. Então, paga a dívida em nome e a conta do devedor, está no 304, está no 304, no parágrafo único. Vamos ler novamente, que aí vocês vão saber o que significa isso. Diz lá, parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. Então, vamos lá, a gente já viu que ele tem direito de fazer o pagamento, tá? Você está falando que ele tem igual direito, o terceiro não interessado, esse direito é de fazer o pagamento. Então, ele pode fazer o pagamento, que é o que está prevendo lá no caput, tá? Então, o terceiro não interessado pode também fazer o pagamento. Só que agora, com relação ao ressarcimento, tá? Se ele paga a dívida em nome e a conta do devedor, ele não tem direito a ressarcimento, tá? Ele não tem direito, então, a se reembolsar, Tá? Entenderam? Então, quando faz em nome do devedor, seria aquela puramente solidária mesmo, porque ele fez no nome do próprio devedor. Então, o pai foi lá e pagou a dívida do filho, ele fez em nome do filho mesmo, tá? Como se o próprio filho tivesse pagando. Então, aqui, ele não teria direito. Se ele faz em nome e a conta do próprio devedor, ele não teria direito ao reembolso, tá bom? Não teria direito ao reembolso. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você vai fazer o pagamento para outra pessoa, você tem que saber se você quer depois o reembolso ou não. Se você quiser o reembolso, aí tem que fazer nessa segunda situação aí, quando você paga a dívida no seu nome, tá? No seu nome. Se você está pagando a dívida no seu nome, aí depois você pode pedir o reembolso, tá? Então, tem que se atentar a isso. Se você só paga no nome, eu dei o exemplo aqui do vizinho, né? O vizinho está passando necessidade e quer que faça, então, precisa aí que paguem o aluguel dele. Se eu só quero pagar para ele, porque eu sinto isso como um dever moral, só quero fazer esse pagamento para ele, eu vou lá e falo, olha, vamos supor, sei lá, dá um nome aí, gente, Marcos, tá? Olha, estou pagando aqui, o Marcos está pagando, né? Estou te entregando o dinheiro aqui, pagando o aluguel do Marcos, o Marcos está pagando. A pessoa pode fazer o recibo até em nome do Marcos mesmo, tá? Então, dá a quitação ali mesmo. Então, você fez em nome do Marcos. Se você fez em nome do Marcos, você nem documento hábil você tem aí para esse pagamento, tá? Para comprovar que você fez no seu próprio nome.
tá? Então, por isso é que fala aqui, se você faz esse pagamento em nome do próprio devedor, então não teria direito a reembolso, tá bom? Seria uma atitude altruísta mesmo, você está pagando aí, mas sem esse reembolso. Agora, se você quer fazer o reembolso, se você tem esse interesse depois de mais para frente ser reembolsado, você fala, Marcos, eu até vou fazer o pagamento, tá? Eu faço o pagamento para você não ser despejado, só que eu preciso desse dinheiro, então daqui uns 2 meses aí, você se programa, se organiza e me retorna, né? Paga esse dinheiro, eu não vou cobrar juros, nem nada, nem multa, ver como você consegue me pagar, mas eu preciso desse dinheiro. Se o interesse, então, é de que você seja reembolsado, você tem que fazer no seu próprio nome esse pagamento, tá? Faz o recibinho lá de quitação no seu próprio nome, como você está pagando, tá? Então, recebo lá de Fabiano o valor de tantos referente ao aluguel do Marcos. Entenderam? Porque aí está claro ali no recibinho que, na verdade, quem fez o pagamento foi você. Quem fez o pagamento foi você. Então, se atentem a isso. Então, se você faz em nome próprio, se então a pessoa que está pagando faz em nome próprio, aí sim ela pode pedir o reembolso. Entenderam? Entenderam? Isso está lá no 305. Vamos ler o 305? Só para fixar? Diz assim, olha, o terceiro não interessado é como se fosse um empréstimo, João. É como se fosse, né? Você faz o pagamento, só que depois você quer que devolva, né? Só que não exatamente como um empréstimo, né? Porque o empréstimo ele poderia implementar outras coisas, né? Poderia implementar outras coisas. Aqui seria só o reembolso, tá? Seria só o reembolso, seria o ressarcimento mesmo, porque tem que ser o mesmo valor que foi pago, tá bom? Se não, se for empréstimo, aí você entrega o dinheiro e a própria pessoa paga, entendeu? Aí acaba sendo configurando outro tipo de contrato. Aqui, você que está fazendo o pagamento para o pagador, o credor. Você que está fazendo o pagamento, entendeu? Aí a gente entra nesse instituto de terceiro interessado e não interessado, tá? Agora, se você quer fazer o empréstimo, é diferente. Aí você nem precisa saber qual é o motivo que a pessoa está querendo esse dinheiro. A pessoa só fala, olha, eu preciso de R$ 800 emprestado. Aí você faz um contrato de empréstimo, né, que é o mútuo, no caso, faz o mútuo normal, fala qual que vai ser os juros, se vai ter multa, se não vai, é outro tipo obrigacional, e a pessoa faz o que ele quiser com o dinheiro, entendeu? O que ele quiser, se ele quer pagar, se ele não quer pagar, mas aí não envolve de você fazer o pagamento com o credor, tá? Cuidado só para não confundir isso daí. Mas é como se fosse, né, um empréstimo, só que na verdade você está pagando, só que você quer ser reembolsado depois, tá bom? O agiota, não, não. Aí não tem nada de altruísta, né? Se for um agiota, tá? Conseguiu compreender? Mas foi boa essa dúvida aí. É bom para sanar mesmo, para entender que não é um contrato de empréstimo, tá? Que aí seria outro tipo obrigacional. Se eles fazem um contrato de empréstimo, aí não tem nada a ver da pessoa que está emprestando está fazendo o pagamento. Aí não tem nada a ver. É uma relação que você está fazendo ali com a pessoa e a própria pessoa vai fazer a quitação, vai fazer o pagamento, fazer o que ele bem entender com o dinheiro dele, tá? Vamos lá, o 305, então, diz assim: o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor, tá? Então, olha lá, terceiro não interessado que pagou a dívida em seu nome, em seu próprio nome. Então, se faz esse pagamento no seu próprio nome, ele tem o direito de reembolso, é isso que diz aí o artigo. Tem direito de reembolso, tá? No finalzinho tem uma informação importante, gente. Diz assim: mas não se subroga nos direitos do credor. A gente ainda vai estudar subrogação, tá? Então, por hora, que também é uma forma de pagamento. A gente ainda vai estudar como que funciona a subrogação, tá? Por hora, entende-se subrogação seria uma substituição. Quando ocorre a subrogação, é como se você estivesse substituindo. Ou seja, você fazendo o pagamento, você estaria sendo credor a partir daquele momento. E quando ocorre essa subrogação, então, essa substituição, todos os direitos que tinha naquele contrato que beneficiavam o credor, você acaba sendo, tá? Porque você está se colocando no lugar do credor. A partir daquele momento, você está sendo o credor. Entenderam? Então, aqui, o que diz aqui? Que não
se subroga, não se subroga. O que isso significa? Que seria mesmo somente o reembolso, não todos os benefícios que, porventura, o credor tenha colocado no contrato. Pode ser que seja um contrato em que o credor tenha colocado, por exemplo, garantia, tenha colocado bens em garantia, ou tenha colocado um fiador, tenha garantias lá. Então, se você faz esse pagamento como terceiro não interessado em seu próprio nome, como você é não interessado, não há essa subrogação. Então, você não substitui ao credor em todos os benefícios que o contrato teria, como, por exemplo, de ter uma garantia, tá? Não tem. Aqui é muito claro o artigo. O único direito que o terceiro não interessado tem quando ele paga a dívida em seu próprio nome é o de reembolso, apenas o de reembolso. Entenderam? Então, se lá no contrato está estipulado multa, aqui não tem multa, aqui não tem multa. Se lá tem alguma garantia, aqui não tem garantia, aqui é só o reembolso, porque o terceiro é não interessado, tá bom? Como ele fez em seu próprio nome, ele pode pedir o reembolso. É só isso que ele tem direito, só de pedir o reembolso. Se ele pagou os R$ 500, é os mesmos R$ 500 que ele vai ter de direito. Tá bom? Sem nenhum acréscimo, sem nenhuma garantia, sem nenhuma multa, sem nada, só o reembolso. Pegaram? Entenderam, gente? Entenderam? Depois a gente vai aprofundar o Instituto da Subrogação, tá? Esse não é o momento. Mas como o termo apareceu no artigo, aí você só estou adiantando aí para vocês entenderem que leia-se quando vier de subrogação, seria uma substituição, tá? Uma substituição total no papel daquela pessoa. E isso não acontece aqui no terceiro não interessado, tá? Ele não vai estar fazendo aí as vezes do credor, com todos os direitos que estavam estipulados no contrato. Ele só vai ter direito a reembolso. Ponto. Tá bom? Pegaram? Vamos ver se tem mais alguma coisa no roteirinho para a gente ver. Tá, o 306. Vamos ver o 306? Eu acho que o 307 não vai dar tempo. Vamos ver. Se der tempo, a gente fala. 306 diz assim: o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação. Vamos lá? Isso daqui é um pouquinho mais complexo, né? Então, olha lá, o pagamento foi feito por terceiro, tá? Então, beleza, foi feito por terceiro. Só que aqui no caso fala, e quando tem uma oposição desse devedor? O devedor não queria que aquela pessoa fizesse, ou desconhecia, tá? Ou desconhecia. E mesmo assim a pessoa fez o pagamento. Tá? O que seria aqui, então, gente? É para evitar pessoas que não tenham feito o pagamento no sentido altruísta, como nós falamos até agora. Aqui seria justamente por uma finalidade egoísta, tá? Seria justamente para evitar esse tipo de situação. Por exemplo, você tem um inimigo, um concorrente, sei lá, alguma pessoa aí, tá? Que não quer ver o seu bem, né? Resumindo, seria isso, tá? A pessoa não quer, então. E aí, imagina ela se dar como terceira não interessada, tá? Como terceira não interessada, só para depois ser aí a sua credora, ser a pessoa que vai te cobrar o reembolso, tá? Pode ser que, dependendo da dívida, fosse possível uma negociação, não sendo com seu inimigo, tá? Fosse possível, não sendo com concorrente, com inimigo. Então, pode ser que seja uma dívida que você tinha como fazer uma defesa na ação. Por exemplo, a gente estudou a exceção do contrato não cumprido. Então, pode ser uma coisa que depois a pessoa, sendo acionada, sendo cobrada, ela conseguiria apresentar uma defesa. Falar, olha, essa dívida eu não paguei porque estava prescrita, essa dívida eu não paguei porque tinha exceção do contrato não cumprido, porque a outra pessoa também não tinha cumprido a parte dela. Essa dívida eu não paguei porque, na verdade, já tinha o adimplemento substancial dela. Então, podem ser aí várias circunstâncias que podem ter levado o devedor a não cumprir o pagamento. Entenderam? Então, para evitar que alguém utilize desse instituto para gerar algum prejuízo para a pessoa, é que existe esse daqui, que existe, então, esse artigo. Então, se o devedor, desconhecia
ou já tinha se oposto a isso. Às vezes a pessoa até falou, vou pagar, vou pagar. Você fala, não, eu não quero que você pague porque eu tenho meios de me defender dessa dívida. E a pessoa paga mesmo assim, ela não vai ter direito de se reembolsar depois. Tá bom? É isso que o artigo trata. Conseguiram entender? Vamos repetir a leitura para ver se vocês compreenderam. Olha lá, o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou. Então, não estará obrigado, né, a reembolsar. Se, olha o se lá no finalzinho, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Ilidir aqui, gente, é entendido como defesa, tá? Então, se ele tinha meios para se defender dessa ação, dessa cobrança, ele, de alguma forma, entendeu que essa cobrança era indevida e ele ia se defender disso. Então, se a pessoa se opôs, fez o pagamento mesmo assim, o devedor desconhecia, tá? Ou já tinha falado que era contrário a essa ideia, não queria que a pessoa pagasse, e ele tinha meios de se defender, isso é o bastante para que depois ele não reembolse a pessoa, tá? Imagina, ele já ia se defender mesmo, porque os dois tinham estipulado obrigações, tá? O A não cumpriu a parte dele. Então, o B também não pagou porque o A não cumpriu. Lembra da exceção do contrato não cumprido? Então, o B deixou de cumprir porque o A também não cumpriu. Então, caso o A entrasse com ação, ele ia se defender. Ele ia se defender. Ele ia falar, olha, se tornou inexigível porque o A não cumpriu com a obrigação dele, tá bom? E aí, outra pessoa paga esse valor, tá? E depois vem cobrar do B. Não faria sentido, né? Aí um inimigo, alguém aí, faz aí esse pagamento só para depois poder cobrar esse valor do B. Não, aí justamente tem esse amparo para isso, tá? Para falar, olha, se havia uma oposição e ele tinha como se defender, ele não vai fazer esse reembolso, tá bom? Só que aí tem que preencher esses requisitos, né, gente? Se ele não tinha, se o devedor não tinha meios aí de se defender, aí ele vai ter que fazer o reembolso, tá? Entenderam esse artigo? Tá? Então, esse artigo é justamente aí para que o devedor não fique de mãos atadas, né? Não fique aí dependente, não se torne devedor justamente de uma pessoa que tinha intenções aí maldosas com relação a essa dívida, tá? Só para falar, o outro fez proposta de acordo, ia fazer parcelamento, ia tal, ia diminuir, mas eu não. Agora eu paguei, você tem que pagar para mim, e eu não vou aliviar em nada, você tem que me pagar tudo, não vou fazer nenhum tipo de acordo, não vou parcelar, não vou fazer nada. Dependendo do valor dessa dívida, gente, isso pode ser horroroso, né? Tá bom? Então, nesse sentido aí, que tem esse artigo para evitar esse tipo de situação, tá? E aí acabou, né? Acabou a nossa aula, ficou só um artigo para a gente ver. A gente vê, então, quinta-feira não, porque quinta é feriado. A gente vê, então, na terça-feira, a gente retoma e volta aí no 307 para a gente dar continuidade. Certo? Entenderam? As expressões, João, tá? As expressões, então, é porque pode ser também outros tipos de expressões que significam pagamento também, como, por exemplo, cumprimento, solução, execução, adimplemento, tá bom? Todas elas também significam pagamento, só que o pagamento é o que a gente mais utiliza, tá bom? Certo? Boa noite, gente. Beijo. Boa Páscoa para vocês. Bom feriado. Descansem e vão acompanhando o Class, tá? Que depois eu vou deixar mais uma atividade. Quem não quiser fazer agora no feriado, faz aí durante a semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Opa.